Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Lucas 22, verso 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Grande Criador, te rogamos que mais uma vez o Senhor possa nos ajudar nesta meditação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Então vem a recompensa. Nós devemos fazer o trabalho para Deus como aquela mulher que lavou os pés de Cristo, que fez o trabalho sem esperar coisa alguma. Mas ao fazer o trabalho, logo em seguida, vem a recompensa. Mas tem um momento do seu labor que não é fácil. Você vai encontrar pessoas contra, criticando, e você tem que permanecer até o fim. Se a gente olhar, falando da noiva, pensar na noiva neste dia, esse grupinho insignificante de gente, mesmo nós aqui em Franca, e esses grupinhos por todo o Brasil e países vizinhos, somos todos insignificantes. Só a palavra pode declarar que esta noiva é pequena, é simples e tipificada em uma pessoa apenas, em Enoque. Então, a gente olha para nós mesmos, que nós somos. Para um pouquinho de menores, aquela mocinha também podia dizer, mas eu? Tem tantas petulantes aí na festa, e desejando, lutando, querendo, mas eu? E tem tantos aí que hoje também desejam, falam, mas nós, e a nós mesmos, não adianta. Você e eu, nós temos que estar vestido com a vestidura da palavra do dia. Que tem gente que põe o vestido de ontem, mas você tem que pôr o vestido de hoje. O vestido para esta hora final, ele é especial, quer dizer, a palavra é especial. E não é algo de ontem. Você tem que ter o de hoje. E o de hoje é aquilo que Deus disse ontem. Não diga a ninguém. Esta é a verdade. Mas estava pensando um pouquinho nessa mulher, porque estou com uma mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, e pensando naquela mulher que se assentou para servir o Senhor, e ele a observou. E assim é cada um de nós. O 184, pondo-nos ao lado de Jesus, e Jesus se assentou e a observou. Não moveu seus pés até que ela havia terminado. Mesmo que as críticas, ele olhava os olhos dos críticos, estavam estatalados.
Este homem, se ele fosse profeta, ele sabia que ia estar aí nos seus pés, beijando os seus pés, lavando os seus pés com lágrimas, enxugando com o cabelo. Se ele fosse profeta, e Jesus de olho neles e de olho na mulher, deixando ela terminar o trabalho. Como dizer, não olhe pela crítica, ela não tinha que olhar pela crítica e ele também não podia olhar por nada disto. Se você vai fazer algo por Jesus, Jesus se assenta e lhe observa por um momento. Ele permite que você continue até que ele haja concluído. Então vem a recompensa. Quando tudo for concluído, aí vem a recompensa. A recompensa de Ruth, tudo estava concluído. Agora a recompensa da igreja, quando tudo está concluído. As eras concluídas, os 7 selos concluídos, os 7 trovões concluídos. Depois de tudo concluído, então, vem a recompensa. Talvez pense a recompensa de um pastor. Muitas vezes a pessoa quer ser um pastor. Mas a recompensa de um pastor natural, normal, se os dízimos é a recompensa dele, ele é o mais infeliz pregador. Se a recompensa do pastor são os dízimos, se é o salário dele, ele é o mais infeliz. Oh, mas ele é feliz na terra, mas ele é o mais infeliz de todos os homens. Porque a recompensa não pode ser contada por dinheiro. Não pode ter um valor minúsculo. A recompensa é um valor completo, concluído. Sabe o que é? Não tem mais o que fazer? Aí que vem a recompensa. Quando não tinha mais o que fazer, o irmão Brana, ele pensou que era até a morte dele. Aí Deus diz, não, é uma parte adicional do seu ministério. Quando está chegando esta hora final também, a gente nem sabe o que vai acontecer, mas você vê que tudo está concluído, que a esposa, a noiva, ela tem concluído o seu trabalho. E concluindo o seu trabalho, aí vem a recompensa. Amém? Agora, você sabe, não pode vir uma recompensa se você não foi ordenado para isso. Deus tinha ordenado a Pedro. Por isso, Jesus disse para ele. Aquilo dava força para Pedro prosseguir. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro teve um tempo que não era convertido. Nós tivemos um tempo que não éramos convertidos. O povo na mensagem tem um tempo que não é convertido. Você não é convertido à mensagem do 7º anjo, enquanto você não sabe da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, da visão da tenda, do novo nome. Você não é convertido. Assim Pedro estava lá atrás, sem saber de nada, ele não era convertido ainda. E o que Jesus diz? Quando te converteres, aí você confirma teus irmãos. Você, igreja, quando você converter sabendo o que é o 7º anjo. Como que você sabe o que você é se você não sabe o que o 7º anjo é? Então você tem que saber o que é o 7º anjo. Ele é Deus encarnado. Ele representava a vinda do Senhor como Filho do homem na terra, naqueles dias de sua carne, aqui no século 20. Mas as pessoas não podiam ver isto, elas estavam cegas a tudo isto. Pedro não podia ver também. Pedro não podia saber daquela conversão. E antes, o que ele faz? Saca de uma espada, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso é o que cada um de nós fazemos.
Antes da nossa conversão, se pudermos cortar um irmão, a gente corta o irmão. Antes da conversão, antes da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Agora, depois que você recebeu essa revelação, não tem como não ser convertido, gente. É impossível uma pessoa que receba tudo isso verdadeiramente, não mentalmente, que muitos recebem a mensagem do Mombrana, mas na mente. Não, você tem que receber no coração. Tem que fazer como aquele menininho orava. Deus, fala ao meu pai 30 centímetros abaixo da cabeça dele. A oração ela é certa. A oração é falada, ela vai na cabeça, vai na inteligência. Mas se não descer, você não é convertido na mente. Você é convertido quando aquilo cai no coração. Entende? Ali que tem uma conversão. E para o eleito só gera uma semente, fé, a palavra. Para o não eleito só gera uma coisa, incredulidade, o credo. Isto é real, mas para cada filho de Deus, deve fazer o seu trabalho e ver sua conversão. Agora sou convertido, então eu quero fazer algumas perguntas daqui a pouco. Talvez você tenha passado a vida trabalhando para Ele, porém não se preocupe. Há uma recompensa no final, se você toma o caminho que o põe ao lado de Jesus. E se você não tomar o caminho que te põe ao lado de Jesus, o que é Jesus? É a palavra. Você tem que tomar esse caminho que te põe ao lado da palavra. Que palavra? Dos dias de Moisés, dos dias de Jesus, dos dias de Paulo, dos dias de Branham, do seu dia. Esse Jesus do seu dia. Você pôr ao lado de Jesus, que é a palavra do seu dia. Jesus é hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. Jesus foi ontem, Apocalipse 10, de 1 a 7. É tão claro as Escrituras, mas você quer uma recompensa? Então sirva a Ele sem preocupação. Sirva a Ele sem pensar em recompensa. Sirva a Ele, é o prazer de servir. Aí vem a recompensa. Muitas vezes a pessoa serve pela recompensa. Aí não é o correto. Você serve a Deus e sem preocupar com a recompensa. Aí Ele vem e te dá a recompensa. Mas sirva a Ele, faz o que você pode, ora a Ele, confia nele, entrega a sua vida a Ele. A gente vai dormir, tem que estar pensando nele. A gente se levanta, tem que pensar nele. Tem que falar com Ele. Talvez é só na mente, mas você fala com Ele. Você passa o dia no seu trabalho, seja em casa, seja nas fábricas, ou em qualquer lugar, no escritório, num banco, em qualquer outra parte, mas você pensa nele. Ele é o seu principal pensamento. Entende? Porque Ele é tudo para você. Aí Ele te dará a recompensa. E você não pensa nele interessado em coisas dele. Você pensa nele sabendo que ele é bom para você. E que ele tem te escolhido e que você não merece. Muitas vezes a gente chega pensando, eu mereço isso. Mas não somos diferentes daquele fariseu. Achando que merece alguma coisa. Que merece porque eu canto, porque eu prego, porque eu falo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu não mereço. O céu não é nosso porque nós fazemos coisa alguma. O céu nos pertence porque Ele nos deu gratuitamente, sem eu fazer nada. Por que eu faço? É porque eu sei que o céu é meu. Eu não tenho como perder o céu. Ele é meu. Ele já me deu. Entende? A salvação é sua. Olha a palavra do dia, o que Deus tem dado. É tão simples, mas isso aqui é seu. A recompensa, irmão, não pode ser coisa natural. Não pode. A gente não pode pensar numa recompensa natural. Que muitas vezes a gente só quer ver recompensa natural. Mas quantas pessoas são recompensadas
e elas não são recompensadas naturalmente. Talvez elas tenham lutas, elas oram e nada acontece. Elas pedem uma cura e não vem. Talvez você diz, mas tem que vir segundo a palavra dele, segundo a vontade dele, quando ele quiser. Entende? Quando ele quiser, ele disporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele não disse hoje, amanhã, eles ficarão curados. Isso depende se você crê naquilo ali. 185 pondo-nos ao lado de Jesus, você pode que não veja nem sequer uma pessoa curada pela qual você tem orado. Continue orando por elas. Eu tenho dito várias vezes, se eu oro por 500 pessoas esta noite, e amanhã pela manhã estas 500 pessoas morrem, amanhã pela noite continuarei pregando cura divina e orando pelos enfermos. Ver, não tem nada que ver. Se eu orei e 500 morreram, vou orar amanhã outra vez. Mas a pessoa pensa, eu fiz isso, não tive uma recompensa. Então vem a recompensa. Você não tem que pensar nela, você tem que ser agradecido a Deus e saber, Ele recompensa os seus. E a recompensa que Deus dá, além do tempo prazeroso de ouvir sua palavra, só de saber o que você sabe, que você não é uma pessoa inteligentíssima, e você sabe coisas que inteligentes não sabem. Pensa bem, o que você tem, você não tem dinheiro, você não tem fama, talvez até perdeu o emprego. Mas você tem uma coisa que ninguém tem aí no mundo, que ninguém tem na mensagem, nas denominações, na primeira e segunda etapa, porque eles pensam que foram convertidos, mas a gente é convertido com a mensagem do sétimo anjo, e a mensagem do sétimo anjo, diz o próprio sétimo anjo, que é a terceira puxada. Não é a primeira e segunda, não é curas, maravilhas, não, nada disso. Você pode não receber nada. 186. Ele permitirá que você tenha suas derrotas. Isso não é bom. Porque quando Deus dá vitória para a gente, é muito bom, mas Ele permitir que eu e você tenhamos derrotas. E a gente tem que entender que é uma permissão de Deus. Que eu tenha derrotas. Isso vai me servir. Até que você chegue ao final do caminho e termine a obra, como aquela mulher terminou. O irmão Brando diz aqui, tal como permitiu aquela mulher. Isso é a igreja. Ele para a igreja lavar os seus pés, ele para a igreja enxugar com o seu cabelo. Essa igreja tem que ter cabelo, ela tem que ter ouvido a palavra, ela tem que ter recebido a mensagem do dia. Ela é obediente à palavra, então ela tem cabelo para poder enxugar os pés dele hoje. Jesus Cristo, Ele permitirá. Ela queria fazer a ele um serviço. Assim sendo, ele estendeu seus pés e permitiu que ela os lavasse. Se ele houvesse dito, não faças, ela haveria dado um salto e corrido, porém ele lhe permitiu fazer-lhe o serviço. A gente poderia parar um pouquinho, não para poder só alegrar o pecador, mas para mostrar para o pecador assim, olha, você já pensou bem, esse Deus puro, esse Deus santo, ele se veste de uma carne para te dar a oportunidade de você abaixar e lavar os pés dele. E ele ainda fica esperando você terminar o trabalho, e ele não vai reclamar se você lavou mal lavado, porque aquilo foi de coração que você fez, a vida que você tem. Você deve agora ser agradecido a Deus. Olha, Senhor, como o Senhor tem me dado o que eu tenho, a vida que tenho, o Senhor tem parado e tem permitido eu fazer alguma coisa para o Senhor.
O que eu estou fazendo é a sua misericórdia. Ninguém fez o que aquela mulher fez, irmão. Vai na casa de Simão, você só vê um homem assentado num canto e uma mulher abaixada ou ajoelhada, lavando os pés, sem ter bacia, sem ter água, mas chorando aos pés dele. É isso que o pecador tem que fazer, é isso que a igreja tem que fazer, é isso que a esposa tem que fazer. Não é achar, eu posso, eu sei, eu faço, eu tenho condições. Não, ajoelhar, abaixar aos pés dele. Não tem água para lavar esses pés, não tem bacia, mas tem lágrimas de arrependimento. Arrependido do que fez, arrependido do que foi, arrependido do que é. Pedir a Ele, Senhor, dá-me graça. Eu vou terminar esta obra de adoração nesse dia final. Ele parou e está esperando a igreja terminar nesse dia, porque 7 é adoração. E é exatamente na terceira puxada é que termina o trabalho. Aqui está o final do trabalho do 7º anjo, aqui está o final do trabalho da esposa, e aqui está Cristo, aquele então que nos recompensa. Ele está esperando terminar o trabalho. Talvez você diz, até quando? Até quando? Isto vai até quando? Problemas, doenças, epidemias, até quando? Não, simplesmente faça o trabalho para Ele. Faça, você é diferente dentro da casa de Simão, da casa do religioso, do seio dos religiosos. Era a casa de Simão, todos os religiosos reunidos ali, mas ninguém lavou os pés de Jesus. E nem deu um ósculo nele, ele mesmo reclamou. Quando eu entrei, nenhum de vocês, você, Simão, nem um ósculo me deu. Mas esta, desde que entrou, não cessa de banhar os meus pés com lágrimas, de enxugar com os seus cabelos. Então, vem a recompensa. Aí vem a recompensa. O que essa mulher fez é para ser contado para todo mundo. Conta para todo mundo o que esta igreja hoje adora a Deus, quando todo mundo está deixando Jesus de lado. Sabe como o irmão Brana disse? Eles deixaram Jesus fedorento. Porque era costume, você foi convidado, chegava na porta, então alguém já pegava e lavava seus pés para você entrar com os pés limpos. E eles não deram nem, e davam um ósculo na pessoa, um beijo de boas-vindas. Oh, você veio, muito obrigado, e dava um beijo, e Jesus chegou. Quem sabe ele esperou um pouquinho na porta e nada. Aí que viu que nada ia acontecer, vou entrar fedorento mesmo. Na casa de Simão, aí que a crítica vai aumentar. Mas uma mulher, Deus enviou uma mulher para poder chegar ali e chorar e com lágrimas lavar os pés de Cristo e enxugar com seus cabelos. É isto que a igreja tem que fazer. Você quer uma recompensa? Ajoelha. Você quer uma recompensa? Chore. Você quer uma recompensa? Verta lágrimas. Quer uma recompensa? Enxugue os pés da palavra. Eu estava pensando esses dias, eu marquei, será que eu sou simples e humilde mesmo? Me veio aqui esses dias assim, não estou enganado? Tenho eu a revelação mesmo? Estou agindo como um revelado? Eu comecei a fazer pergunta para mim mesmo. Trato minha família e meus irmãos como um revelado trata? Creio eu mesmo nessa mensagem? Tenho eu a revelação dessa mensagem? Vivo eu esta mensagem? Quais são os meus frutos?
então vem a recompensa. Você tem que fazer um exame de si mesmo, não achar que é, que pode, que tem. Não, faça pergunta para si mesmo. Sou isso mesmo? Não estou enganado? Eu não estou enganando a mim mesmo? A minha vida não condiz com a palavra, não estou enganando a mim mesmo? Eu não sou simples e humilde o suficiente? Não estou enganando a mim mesmo? Tenho a revelação completa? Sei mesmo? Tenho certeza que o novo nome é Brana? Tenho certeza que tudo foi revelado? Isso desce, é uma segurança, então vem a recompensa. Obrigado, Senhor, por este momento de estar diante de Ti. Então vem a recompensa. A igreja só está esperando isso, Pai. A recompensa. E não de coisas naturais, Pai. Ainda que muitas vezes nós pedimos saúde, nós pedimos cura, nós pedimos um bom trabalho, nós pedimos dinheiro, nós pedimos isto e aquilo. Sim, por que não? Pedimos. Somos humanos, mas isso não é recompensa, Senhor. Isso o Senhor dá para todo mundo, o ímpio também tem. O joio também tem, Senhor. Pai, nós queremos aquilo que o trigo, só o trigo pode ter. A recompensa que vem do Senhor, crer nesta mensagem, receber essa mensagem nesta hora final, quando o mundo não vê nem o batismo em nome de Jesus Cristo, veria o novo nome, Senhor. Não, pois quem vê o novo nome são os eleitos. Quem vê o batismo em nome de Jesus Cristo não consegue ainda, Senhor, ver o novo nome. E eles já andaram mais do que os pentecostais. Eles fizeram um trabalho maior do que os pentecostais. Eles pregaram que o Senhor mandou um profeta. Eles pregaram que o Senhor é um só. Eles pregaram uma mensagem boa, mas eles não sabem ainda nem o novo nome, Senhor. Nem o novo nome eles não sabem. Eles não têm conhecimento. E a recompensa, eu já tenho uma recompensa aqui na terra, enquanto lavo os seus pés com minhas lágrimas, enquanto lavo os seus pés e enxugo os seus pés com a minha confiança, com a minha fé na sua palavra. Deus, eu sei que isto é verdade. Eu sei que esta é a palavra deste dia, é a mensagem que o mundo precisava dobrar-se a ela, precisava lavá-la, precisava enxugá-la. Mas eles não têm com que, Senhor. Como os crentes na casa de Simão, estão os irmãos da mensagem também, nesse dia, dentro da mensagem, Pai. Eles não têm condições de abaixar, de ser humilde, de ser simples e dizer, isso é verdade. Eles não podem pregar a mensagem do seu profeta, que diz que 7 é perfeição, porque Brana é 7, eles não podem pregar, que há 7 montes, Senhor, e o 7 monte é BRAMH-AM, nem isso eles podem pregar, porque eles não podem lavar esta palavra, Senhor. Eles não podem, não têm lágrimas suficientes para isto. Eles têm crítica, Senhor. Eles não têm lágrimas para banhar esta palavra, para banhar esta revelação, que o seu profeta diz HM, faz parte do nome de Deus. Esse HM está em Brana, mas eles não veem, Senhor. Pai, eles não podem enxergar aquela revelação que o seu profeta diz, um gentio levaria seu nome. Eles não conseguem ver, não conseguem banhar com lágrimas esses parágrafos e dizer, Senhor, isso é verdade, isso é real, não importa a crítica, o que pensam de mim, isto é real, eu creio no Senhor. Obrigado, Pai, que nossos corações possam estar sempre banhados pelo seu sangue, e nós termos pelo menos honestidade, Senhor, sinceridade, de olhar para a sua palavra e banhar a sua palavra com lágrimas de agradecimento por não merecermos tão grandes dádivas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém. Pedra de coroa, número 4. Pedra de coroa, desça em mim, como desceu em grana, quero sentir. Pedra de coroa, desça em mim, como desceu em João. Quero sentir, quero ver todos os mistérios de Deus revelados em minha vida aqui. Sei que nesta pedra tem um novo nome escrito para mim, e este nome é a perfeição que Deus me deu para subir. Pedra de coroa, desça em mim, como desceu em grana, quero sentir. Pedra de coroa, desça em mim, como desceu em João. Quero sentir, quero ver todos os mistérios de Deus revelados em minha vida aqui. Sei que tem uma mensagem revelada hoje para mim, a mensagem de um só homem para a esposa, dizendo que é o fim. Desça em mim, como desceu em grana, quero sentir. Pedra de coroa, desça em mim, como desceu em João. Quero sentir, quero ver todos os mistérios de Deus revelar